Olá, aqui é Cris Franklin de novo e eu estava aqui trabalhando agora e me veio uma pergunta na minha cabeça. Na verdade é uma pergunta que eu quero fazer para você e talvez essa pergunta, a resposta dessa pergunta que você venha dar para mim ou para você mesmo seja um motivo de virada na sua vida, de virada no seu jogo. E a pergunta que eu gostaria de te fazer agora é: você tem sido o herói, a heroína ou a vítima da sua história? Porque por que eu tô fazendo essa pergunta? Na verdade, eu veio aqui na minha lembrança, na minha cabeça, uma história minha, uma história pessoal, na verdade, uma história que eu nunca conversei com ninguém sobre ela, nem as pessoas mais próximas a mim, principalmente no mercado. E eu também nem imaginava que um dia eu fosse falar, mas é, alguns anos atrás eu estava morando no Rio de Janeiro e eu estava trabalhando como afiliada já, né? Eu promovia alguns produtos, né, pela internet e eu não sei se você sabe muito bem da minha história, mas o início não foi brincadeira não, foi um pouco pesado, muita dificuldade financeira, muita dificuldade em ter acesso a conhecimento, até mesmo estrutura emocional para lidar com o mercado digital. Mas eu tava lá, tava na luta, esse sempre foi o meu sonho, eu sempre lutei muito por isso. E mas aí o que aconteceu? Eu tava promovendo pela internet e o resultado não tava assim tão legal e eu me esforçava e não tava tão legal. Eu decidi fazer, eu tive uma ideia né, na minha cabeça, eu decidi fazer panfletagem. E eu mandei fazer uns panfletos, né? E na verdade eu não tinha muita noção de quantidade, eu não lembro se foi 5 ou 10 mil que eu mandei fazer. Eu sei que chegou uma caixa lá em casa, assim, onde eu morava lá no Rio, uma caixa desse tamanho, cheia de panfleto. E aí eu coloquei peguei uma pochetinha, coloquei um bolinho de panfleto e fui pro sinal. Só que isso era umas 2 horas da tarde e aí eu não aguentei o sol, né? Muito quente, Rio de Janeiro muito quente, eu não aguentei o sol e voltei pra casa. Falei, não, tava me dando dor de cabeça já naquele sinal no sol, voltei pra casa. E quando deu umas 5 horas mais ou menos, eu voltei novamente pro sinal. E eu lembro que eu ainda dei uma procuradinha no qual dos sinais ficava mais movimentado, para eu ter acesso a um número maior de carros. E fiquei lá. E a primeira dificuldade que bateu foi que as pessoas não abriam o vidro, né? E às vezes não abriam o vidro, às vezes nem sequer olhavam pra mim. E eu já vi que a coisa ali não seria tão simples assim, ou tão fácil assim. Mas eu continuei e eu conseguia entregar, acho que 4 ou 5 panfletos por sinal fechado, por cada sinal fechado. E ficava lá, no panfleto tinha meu telefone, meu e-mail, enfim, e eu ficava esperando alguma ligação, algum contato de alguém, né, depois. E aí tá, eu cheguei umas 5 horas e já era umas 8 horas da noite, eu lá entregando, já tava um pouco exausta já, porque aquilo exige energia, né, e aí veio um carro, um táxi, eu lembro que era um carro amarelo, era um táxi, e parou e abriu o vidro. Ele abriu o vidro, assim, ele até se aproximou o carro um pouquinho, assim, mais no acostamento, e quando eu fui entregar o panfleto, ele pegou o panfleto assim, meio que segurando na minha mão, pegou o panfleto e segurando, ele olhou pra mim e perguntou quanto que era a hora. E aí aquilo me deixou muito chocada, eu levei um susto, na verdade, talvez, não sei, eu me assustei bastante. E aí eu puxei a mão assim, inclusive veio o panfleto junto, eu puxei aquilo tudo, guardei de volta e saí correndo. Na verdade, não, nem correndo, mas eu saí andando rápido de volta para casa porque eu estava muito assustada. Eu realmente não esperava ouvir algo como aquilo. E eu voltei para casa e eu cheguei em casa, tirei aquele negócio, botei em cima da mesa, deitei no sofá e aí veio. Nos momentos como esse, parece que tudo resgata, tudo quanto é coisa ruim que tem na sua cabeça. E veio aquilo em cima e eu ficava com aquela coisa na minha memória e aquilo me dava ânsia de vômito, eu não conseguia voltar para o meu equilíbrio emocional novamente, eu perdi completamente o meu controle emocional naquele momento, eu já estava numa situação financeira completamente precária, eu já cheguei num momento que eu falei, e agora, né, agora não tem mais nada, e naquela situação eu
eu me senti realmente no fundo do poço. E naquele momento eu não tinha alguém para me guiar, ou um mentor, ou algo que eu pudesse me amparar de alguma forma, alguma palavra, algum vídeo que eu pudesse me ajudar a sair daquilo ali. Eu me encontrava numa situação que pra mim era sem saída. E por isso que lá no início desse vídeo eu te fiz essa pergunta, se você é o herói, ou se você tem sido ou buscado o seu herói ou a heroína, ou a vítima da sua história, né? E naquele momento eu tive todos os motivos da vida para poder ser a vítima, para poder me vitimar. E eu cheguei a falar, não dá nada certo, e eu não tenho mais, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer diferente para poder sair disso, né? E o meu emocional estava completamente em desequilíbrio, né? Eu não tinha capacidade nem de raciocínio. Só que aí eu decidi, eu tava com a decisão na minha mão. Isso podia me puxar pro buraco ou me impulsionar pra frente. Quando você tá numa situação ruim, ela pode te puxar pra baixo ou te impulsionar pra frente. E eu escolhi seguir. E o que aconteceu é que quando eu vendia aquele produto, né, como afiliada na internet, eu fazia uma apresentação de vendas todo dia à noite. E depois daquele exato dia eu passei a fazer 3 apresentações de vendas por dia. Eu fazia uma de manhã, 10 horas, fazia uma tarde, 3 horas da tarde, uma noite, 8 horas da noite. Todo dia eu passei a fazer isso. E não era pra muita gente não, tá? Era pra 3, 4, 5 pessoas às vezes, cada uma. E eu lembro que eu chegava à noite na hora de dormir, me dava uma tosse, né? Porque a apresentação de venda você fala muito forte, fala muito com muita energia. Me dava uma crise de tosse e eu cuspia sangue, literalmente sangue. Eu olhava na pia vermelho, sangue. Então, quando eu não estava fazendo a apresentação, eu procurava ficar calada para conservar a voz, né? Tipo, acho que até tem cantores famosos que fazem isso e realmente faz todo sentido, porque é uma força muito. Mas o que aconteceu foi que naquele mesmo mês que aconteceu isso comigo, eu tripliquei o meu faturamento, eu tripliquei os meus resultados, eu tripliquei as minhas vendas e eu tripliquei o impacto nas pessoas que estavam utilizando o produto que eu estava revendendo, que eu estava promovendo, né, como afiliada. E esse é um dos motivos pelo qual eu falo que o jogo virou pra mim quando eu deixei de ser vítima naquele momento e busquei ser a heroína da minha história, né, a herói da minha história. E isso trava muitas pessoas, né? A gente olha no mercado e quantas vezes a gente se depara falando que a vida é difícil, falando que ninguém se importa, falando que nada funciona, não tem dinheiro, não tem tempo, alguém me ajuda e nada, e esperando que o fato de a gente ficar se vitimando seja motivo pra gente não agir, não ter força e seguir em frente, né? Isso tem acontecido com você, isso aconteceu comigo e a gente, nós seres humanos, a gente tem uma tendência natural a achar que a vida é difícil pra gente, ou que as coisas não funcionam pra gente, só funcionam para as outras pessoas e que a gente não tem capacidade de se superar. E por isso que eu volto a te perguntar, como que você tem agido diante das dificuldades e das maiores dificuldades que aparecem na sua vida? Você tem o direito de se vitimar? Você acredita que você vai causar impacto na vida de alguém ou que você vai influenciar alguém no seu mercado, independente do nicho que você atue, sendo a vítima, sendo a pessoa que chega lá e fica contando história de dificuldade? E isso está tão cansativo no mercado, as pessoas, minha vida é difícil, me ajuda, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho tempo, eu não tenho nada, eu não sei nada, o que eu faço, alguém me ajuda? Não tem isso. A partir do momento que você está agindo assim, você está sendo vítima. Você está se fazendo de vítima da sua história. Você está gerando procrastinação de ação, né? Dentro das suas próprias habilidades que a gente sabe que você tem. E a verdade é que você pode utilizar o ponto de dificuldade da sua vida, pode ser o mesmo ponto de virada da sua vida, assim como foi da minha. E
Eu tô feliz de poder compartilhar essa história. Eu nunca pensei que eu fosse dividir esse momento com alguém, mas fica aqui a minha dica. E se você tá num momento de dificuldade, seja ele qual for, não só nos negócios, mas talvez num relacionamento, talvez na saúde, talvez no seu emocional, talvez com alguém da sua família ou com algum amigo, não deixa isso. Você tem duas opções, isso pode puxar para baixo ou para cima, então usa isso como alavanca para você subir, para você crescer, e não para você justificar o fato da vida que você está levando, tá? O seu momento atual não pode ser justificativa pela vida que você está levando. Você tem que estar sempre buscando ser mais, buscando ser alguém melhor, buscando resultados melhores e principalmente impactar, sempre buscar impactar a vida das pessoas, né, do nosso país, e principalmente as pessoas que estão ao redor de você, que são as pessoas que você mais ama. Então fica aqui a minha dica: seja o herói da sua história, não seja a vítima, e o seu jogo vai começar a mudar a partir de agora. É isso, a gente se vê em breve nos próximos vídeos.